Meus nobres cartoleiros, meus amigos de Super Dicas, é um prazer estar aqui mais uma vez com todos vocês e agradeço a grande companhia sempre de todos. Vamos que vamos para a terceira rodada do Cartola FC, mais uma rodada que promete aí muitas emoções e dessa vez é mais uma rodada que a gente vai ter com uma configuração, com estigma diferente da rodada que a gente havia atuado, né? Tem rodadas que a gente tem, que eu tinha falado com vocês na segunda rodada, o leque de possibilidades era muito largo. A gente, por exemplo, dentro daquele oceano, escolheu confiar bem no São Paulo e acabou dando certo, como muitos, por exemplo, apostaram no Inter, que a gente já não foi. Como muitos apostaram no Flamengo, como nós, e quebramos a cara. Então foi uma rodada assim, a gente tinha muitas coisas a fazer. E quanto para essa terceira rodada, é completamente diferente porque o caminho já está traçado de novo. Não tem muita dúvida, não tem muito segredo. O Flamengo, o Palmeiras e o Atlético Mineiro são os grandes favoritos da rodada, mas de muito longe. Então, o que a gente tem que fazer, o que está dando trabalho de escalar nessa rodada, é porque tem muitas opções desses times, né, do meio de campo para frente, principalmente no ataque, e a gente só tem 3 em cada posição, né, para poder colocar 3 meias e 3 atacantes, focando principalmente no ataque, né? São 7 atacantes para 3 vagas, e ainda você pode considerar aí o Marinho e o Guerreiro como boas para a rodada também, né? Mesmo não pertencendo às partidas dos principais favoritos. Então a gente está com uma tarefa seríssima de não poder errar. Esse o grande X da questão. Não vai ser problema nenhum a gente fazer um bom time, o time que a gente colocar seguindo esse prognóstico, né, dentro dos grandes favoritos da rodada. A gente vai sentir que escalou um timaço para a rodada, mas aí esse desafio de não errar o jogador e segundo, colocar os jogadores que vão fazer as maiores pontuações também, né, que é outro desafio, é o que deixa a gente apreensivo, né? Eu, por exemplo, já mudei várias vezes aqui. Eu vou apresentar aí o time para vocês já estão vendo quem que eu escalei, né? Mas eu já cheguei a colocar Luiz Adriano, eu cheguei a colocar o Keno e fui tirando até chegar nos 3 que eu escalei, que eu falei meio assim, pô, se não sair nada aqui é porque realmente é o fim do mundo, né? E tá assim para todo mundo, então a gente tem que encarar esse desafio. Vai ser uma loteria desgraçada, pode saber, vai ser uma loteria maldita e a gente não tem outra alternativa a não ser escolher as nossas cartas, né, as nossas peças e partir para cima. A gente tem que encarar de peito aberto e torcer para que as nossas escolhas tenham sido as melhores da rodada. Então vamos nós, apesar da gente já ter colocado o principal aspecto da rodada, né, que Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo são os grandes favoritos, eu ainda destaco também Grêmio e Corinthians, por conta dos mitos de cartola que o Grêmio tem na defesa, né? Mesmo o Grêmio correndo o risco de perder SG, mas o seu goleiro, né, o Vanderlei e o Jeromel, são sempre esperanças aí de boas pontuações. Aí depois nós vamos ter o jogo entre Vasco e São Paulo, que eu deixo completamente descartado aí para cartola. Talvez no máximo Daniel Alves, né, que deu para ver que ele ficou carequinha e parece que o bicho tá voltando aos velhos tempos, né? Porque ele tirou uma nota boa contra o Fortaleza. Não foi apenas porque ele fez gol. Ele dobrou a nota dele, né? Fez 16, gol é 8, então sem o gol ele já fez 8 pontos, né? Quer dizer, porque de repente ele já tá de volta aí à boa fase, quer mostrar serviço, né? Então, sempre que você escalar o Daniel Alves, você vai estar muito bem representado. Não é o nosso caso dessa vez, mas fica aí essa recomendação. Do jogo do Bahia contra o Bragantino, eu acho que no máximo algum jogador de defesa. O Douglas pode se destacar com defesas difíceis.
Tem o Aderlan do Bragantino, que é sempre um mito de cartola. Uma pena o Bragantino não ter tido SG contra o Botafogo, porque o Aderlan até estava fazendo uma boa nota. Fluminense Internacional, algum dos mitos dessas equipes também. Thiago Galhardo e Guerreiro pelo lado do Inter, além do Cuesta, né, com certeza. E o Fluminense com Evanilson e o Dodge. O Dodge que eu escalei contra o Grêmio fez 8 pontos contra o Palmeiras. O menino realmente é um destaque aí nos desarmes, né? Agora não é mais roubada de bola. Atlético Goianiense Sport. Algum jogador do Atlético Goianiense para poder valorizar, né? Nessa terceira rodada, aproveito para poder dizer, ela é muito semelhante à segunda rodada. Os melhores jogadores para valorizar continuam sendo os que têm a média alta em relação ao seu preço. E o Atlético Goianiense tem uns casos aí de Gustavo Ferrarez, do Jorginho, do goleiro Jean, que com certeza deve dar aí muitas cartoletas para quem estiver precisando. Fortaleza e Botafogo é um jogo que eu também descarto por completo, assim como Vasco e São Paulo, que eu citei no máximo Daniel Alves. Fortaleza e Botafogo, eu acho que pela rodada que a gente tem, nós podemos deixar esse jogo de lado. E por fim, Santos e Atlético Paranaense, apesar do Furacão ser um pouco favorito, né, por estar numa fase melhor, mas o Santos tem aquele triozinho que a gente sabe, né, que é sempre mito, Carlos Sanches, Soteldo e Marinho, e o Atlético Paranaense com Vitinho também, que desponta aí como um grande cartoleiro nesse ano de 2020. E explicada a rodada, vamos então, vou apresentar para vocês a escalação do Super Toro. Vamos ver como a gente se virou para essa terceira rodada do Cartola FC. O nosso goleiro vai ser o Vanderlei. O Vanderlei vai ter um jogo aí contra o Corinthians, né? O Grêmio vai jogar em casa. Se bem que nesse período aí de pandemia, sem torcida, acaba praticamente sendo tudo campo neutro, né? Então, eu realmente acredito que o Vanderlei, se tiver o SG, ele vai ter uma mitada muito bonita. E eu não sei porquê, mas eu tô preferindo apostar nisso. O Corinthians ele já chegou fazendo 2 gols, né, contra o Atlético Mineiro, meio que já esgotou a cota, né? Então pode ser que contra o Grêmio, que o time titular do Grêmio inclusive descansou na quarta-feira, né? O Grêmio se destaca aí nesse aspecto, sempre teve uma defesa muito forte, então por essas e outras eu tô escalando o Vanderlei. Nas laterais, Marcos Rocha, que é uma unanimidade, esse aí sem comentário, né? Não tem como não ter. O nosso outro lateral vai ser o Felipe Luiz. O Felipe Luiz confiando no SG do Flamengo, mais uma vez, né? Eu acho que dessa vez não é possível, eu acho que o Flamengo deve ter o SG. E o Felipe Luiz, tem alguns jogadores, quer ver? Eu vou falando para vocês o que aconteceu. São jogadores que sem terem feito nada na última partida, né, das suas equipes, ou no caso do Felipe Luiz, sem ter tido SG, ele não foi tão mal. A nota do Felipe Luiz contra o Atlético Goianiense foi 3, com SG seria 8. Então, de repente, agora num jogo que ele deve ter o SG, ele já faça uma pontuação ainda melhor, né? Então, é o primeiro caso desse estilo que eu apresento a vocês e eu estou escalando, né? Então, por conta disso, Felipe Luiz com SG ele vai tirar uma boa nota, nós acreditamos fielmente nisso. A nossa zaga tem Pedro Jeromel, que eu não vou dizer que é uma unanimidade, ele acaba se tornando uma unanimidade porque é um monstro, né? Ele é um mito. Mas tem outros zagueiros aí para rodar, né? Poucos zagueiros, mas a gente consegue dar uma mesclada nessa posição, no meu entender. Eu estou indo com o Jeromel pelo histórico, pelo grande jogador que é, e do lado dele o Hever, para também ter um representante do Atlético Mineiro aí na defesa. O Hever é sempre uma esperança de gols também. O Galo aí que para mim é um dos grandes favoritos da rodada. Outras opções seriam o Rodrigo Caio do Flamengo, tem o Gustavo Gomes do Palmeiras, para quem não estiver muito preocupado com relação às cartoletas, né? Porque ele tá muito caro, né? 15 cartoletas, vai ser o primeiro jogo dele. Então ele vai ter muito trabalho, né, para poder valorizar, mas é uma opção, né, pensando aí em pontuação. O Victor Cuesta do Internacional, que é como o Jeromel, né, independente do jogo, é sempre um mito de cartola. Aí da nossa zaga é isso. No meio de campo, o meio de campo
e eu já começo dizendo uma coisa para vocês. Talvez se o técnico do Palmeiras não tivesse um estilo do Vanderlei Luxemburgo, eu teria escalado o meia do Palmeiras. Mas da forma como eu vejo o Verdão, inclusive tô de verde, né? Eu não consigo confiar em ninguém, meus amigos. E vocês vão entender por quê. Por exemplo, contra o... Na primeira rodada que o Palmeiras jogou, na verdade não, o Palmeiras não jogou a primeira rodada, teve o jogo adiado. O William Bigode, ele é, assim, em tese, um titular absoluto no time do Palmeiras. Chegando contra o Fluminense, ele foi banco. Aí joga o Zé Rafael. O Patrick de Paula também foi banco. O Gabriel Menino jogou de segundo volante. Aí quem foi titular foi o Rafael Veiga. Então é sempre essa alternância. O Vanderlei Luxemburgo nunca decide. Hora um é titular, aí hora começa no banco. Aí ele recua algum jogador para poder ajudar mais na marcação, ou no máximo fazer a ligação, né, entre a defesa e o ataque, né, no caso do Gabriel Menino. E aí o principal, quando dá 15 para 20 minutos do segundo tempo, ele tira todo mundo. E vocês podem ter, a gente tem certeza que isso vai continuar acontecendo sempre no time do Palmeiras. Por exemplo, o Zé Rafael hoje ele está provável, mas quando der 15, 20 do segundo tempo, ele vai sair. A gente vê os jogos do Palmeiras, o Luxemburgo sempre muda bastante, mais ou menos nesse tempo de jogo, né? Aí entra Lucas Lima, entra Gustavo Scarpa, e aí às vezes se o Bruno Henrique está no banco é outro caso também, que às vezes joga, às vezes não joga, aí entra o Bruno Henrique também. Então, cara, a gente está falando de Cartola, né? Cartola a gente tem que ter muita certeza de que o jogador vai mesmo jogar. E o Palmeiras não passa essa certeza pra gente. Cada hora o Luxemburgo faz um negócio diferente. E inclusive o Zé Rafael também pode jogar de volante, por que não, né? Inclusive é a sua posição original, né? Onde ele imitou bastante no Bahia. Então, por conta disso, eu não vou confiar em ninguém, eu não vou esquentar minha cabeça. Se Zé Rafael mitar, parabéns, mitou. Mas eu não vou escalar meia do Palmeiras enquanto o Luxemburgo não definir o seu time. Falado. Falou e disse, né? Como um ditado aí, uma frase muito popular. Então vamos lá. Meu primeiro meia vai ser o Arrascaeta do Flamengo. Eu tô colocando um jogador, pelo menos um jogador do Flamengo em todas as posições, porque eu acho que o Flamengo vai começar a sua retomada na partida de hoje. O Coritiba é o time ideal, né, para o Flamengo dar uma reviravolta, mesmo o jogo sendo fora de casa. A gente lembra da questão dos jogos estarem sendo sem público, né, praticamente campo neutro. E o Arrascaeta a gente sabe que é um monstro também de cartola. Tá ali na beira para poder conseguir fazer um gol, fazer alguma coisa. Contra o Atlético Mineiro ele tinha perdido um gol incrível, né? Um gol que ele não costuma perder. Então dessa vez, como eu acho que o Flamengo vai ter um grande desempenho, eu entendo que o Arrascaeta não poderia ficar de fora do meu time. Então vamos com ele. O nosso segundo meia está sendo Carlos Sanches. Carlos Sanches aí do Santos. Esse confiando também no potencial desse jogador. Santos e Atlético Paranaense tende a ser uma partida muito aberta, um jogo aí, quem sabe até de muitos gols, né? E o Sanches, eu gostei dele ter feito mais um caso, né? Lembra que eu citei o Felipe Luiz? CSG fez 3 pontos. O Carlos Sanches contra o Internacional, sem ter feito gol, sem ter dado assistência, fez 4 pontos contra o Inter, né? Então, o que eu estou imaginando? 4.1 para ser bem exato, ele vai repetir um bom desempenho e tende a ter participação em algum gol do Santos, ou até mesmo ele mesmo próprio fazer aí o gol do Santos, né? Principalmente se tiver um pênalti, ele não vai perder 2 pênaltis seguidos, né? Muito difícil. Então, esse é um jogador que eu acho que vai bem, e pelas opções que a gente tem na rodada, né? Eu estou descartando escalar jogador do Palmeiras, então, por conta disso, o Carlos Sanches está escalado no nosso time. Aí o terceiro meia foi uma dúvida danada, né? Eu fiquei entre o Thiago Galhardo do Internacional e o jogador que eu acabei escolhendo escalar, que é o Johan do Atlético Mineiro. O que me pesou até o Johan é mais ou menos a situação do Luxemburgo no Palmeiras. O Eduardo Cudê, ele tem muitas opções de jogadores para o Internacional,
Inclusive o Thiago Galhardo já chegou a ser banco nesse time dele. E ele tem muitos volantes, ele tem muitos meias. Cada hora também ele pode arrumar uma variação tática diferente, né? Thiago Galhardo é um jogador polivalente. Então, assim, a tendência é que ele jogue, né? Ele é um grande mito de Cartola, mas eu preferi apostar no Johan, porque é o representante do Atlético Mineiro que eu estou colocando do meio para frente, e esse é um que, pelas notícias, ele deve jogar os 90 minutos. Praticamente não tem ninguém para substituí-lo, o Natan se machucou, e do meio para frente é onde o técnico Sampaoli costuma fazer a maioria das suas substituições. O Savarino, inclusive, já chegou a ser banco, né? Então, só um pouquinho. Então, o Natan, já estava chamando ele de Natan, né? O Johan, ele deve jogar os 90 minutos e não estou vendo risco nenhum dele ser substituído também. E ele é um jogador que está numa fase boa, né? Entrou, fez 2 gols aí contra o Corinthians, quem sabe até tenha garantido aí de vez a sua titularidade, né, no time do Galo. E eu, infelizmente aí pela rodada, eu estou escolhendo não ter atacante do Atlético Mineiro, então não ter pelo menos um meia, a gente ia ficar muito fora da curva. O Johan nós estamos escalando. E agora, apresentando o ataque, vocês vão entender o porquê da ausência do Atlético Mineiro. Eu cheguei à conclusão de que temos que confiar de novo no Flamengo. Bruno Henrique é o... Precisei fazer um outro corte aqui. Como eu ia dizendo sobre o ataque, eu cheguei à conclusão que o certo é confiar no Flamengo de novo. E o Bruno Henrique, assim como o Carlos Sanches, é mais um que fez 4 pontos na última partida dele, né? Foi contra o Atlético Goianiense. 4,1 também, por incrível que pareça, a mesma nota do Carlos Sanches, mesmo sem ter feito nada. Então, como eu acredito que esse jogo vai ser a retomada do Flamengo, eu estou confiando na sua força máxima, né? O Arrascaeta no meio, o Bruno Henrique no ataque e o Gabigol de capitão. Mais uma vez, terceira rodada seguida aí, confiando no Gabigol como capitão, que eu acho que dessa vez, meu amigo, não é possível que o cara não dê aquela estourada que a gente conhece, né? Então, dobradinha do Flamengo, acabei não tendo espaço para jogador do Atlético Mineiro, porque o meu terceiro atacante, que inclusive dá até para dizer que é uma aposta, viu? Porque tem muito tempo que ele não faz gol. Mas eu acho que chegou a hora dele, é do tipo assim, tá escrito há mais de 10 mil anos que o Rony finalmente vai dar o ar da graça e vai fazer o seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras nesse jogo contra o Goiás, né? Poderia estar escalando o Luiz Adriano, mas aí o que eu tô levando como critério? Como eu acho que o Rony vai fazer gol, e o Rony é um jogador muito mais pontuador que o Luiz Adriano, então é um jogador que eu já tô meio assim, com a expectativa de que vai me dar uma nota muito boa. E aí amanhã, do jogo do Atlético Mineiro, o que a gente também tem a considerar, né? O Ceará, ele na Copa do Nordeste, né, quando ele enfrentou uns adversários com um ataque mais forte do que o dele, né? Adversários até favoritos nas partidas contra ele, que foi o clássico contra o Fortaleza, né? Que o Fortaleza era favorito. As finais contra o Bahia, que o Bahia também era favorito. E esse jogo contra o Atlético, o Ceará vai jogar do jeito que ele gosta, fechadinho e podendo sair no contra-ataque. E o sistema defensivo do Ceará, né, do Guto Ferreira, é muito bom, meus amigos. O Ceará, quando faz a retranca, costuma se dar muito bem. Inclusive, foi uma surpresa aquele jogo contra o Sport, o time ter tomado 3 gols. Eu, sinceramente, não esperava nem nos meus maiores pesadelos. Eu até tinha colocado o Bruno Pacheco naquele dia, né? Aí já chegou contra o Grêmio, foi um jogo diferente, né? Que o Ceará acabou pegando o time reserva do Grêmio, então o time se soltou um pouco mais, né? Agora, contra o Atlético Mineiro, como eu estou dizendo, eu acho que o time vai voltar a jogar da maneira como mais se sente à vontade, né? Dando posse de bola para o adversário e tentando surpreender, saindo no contra-ataque. Então pode ser que nessa partida o Atlético Mineiro, na minha visão, encontre um pouco de dificuldade e o gol talvez demore a sair ali. Os atacantes do Atlético Mineiro também, alguns deles não costumam aí jogar os 90 minutos, né?
Então eu tô acabando indo sem um atacante do Galo, mas podem saber que o Atlético Mineiro é sim uma grande referência para a rodada. O nosso técnico Domenech do Flamengo, dessa vez eu vou com ele, né? Achando que o Flamengo tem um SG, vai dar aquela mitada bacana. E o preço do time, 120 cartoletas e 20 centavos, só estão ficando aí 27 centavos nos cofres, né? Estamos praticamente aí com as nossas granas todas. Eu espero dessa vez dar uma valorizadinha aí, né? Mais pelo desempenho bom desses jogadores, que devem dar uma alavancada aí nas cartoletas, porque se a gente não valorizar agora no começo do campeonato, daqui a pouco a gente vai ter muita dificuldade, né? Quando eu mencionei os laterais, eu esqueci de citar outras opções para vocês, mas tem também o Saravia do Internacional, que é uma opção muito boa. Então é isso, meus amigos. Aquele abraço e para mitar!